Fala galera, beleza, pessoal? Vamos estudar o chamado modelo relacional. Começando por entender de onde que vem o modelo relacional. Quais que são as suas bases? Quais que são as estruturas utilizadas aí pelo modelo relacional para armazenar os dados, para armazenar também os relacionamentos. Então vamos tratar e entender esse modelo, que é um dos modelos mais importantes quando a gente está diante do estudo para concursos públicos, né? Então, o modelo relacional é aquele modelo mais tradicional, muitas vezes é o modelo mais cobrado. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, né, que a gente tem que saber, é que o modelo relacional, né, é um modelo que trabalha com a estrutura de tabelas. Tá aí a imagem na tela para vocês observarem. Olha só, os modelos de dados, eles podem ser diversos. Nós podemos falar em modelo relacional, podemos falar em modelos de objeto, modelo hierárquico, modelo de rede, modelo XML. Cada modelo utiliza certas estruturas para armazenar os dados. O objetivo final é armazenar e permitir a manipulação desses dados. O modelo relacional, ele utiliza essa estrutura de tabelas, que formalmente é chamada de relação matemática. Então, vocês podem observar nessa figurinha, tá? Lógico que ela está em inglês, mas o importante aqui é só a gente verificar a estrutura. Então, eu tenho lá, olha, uma tabela Sales Database, né, que é o banco de dados de vendas. Aí vem a chave key, customer key, shipper key. E aí eu venho várias tabelazinhas associadas a essa tabela. Então, o fundamento do modelo relacional, é organizar os dados, é armazenar os dados em estruturas de tabelas bidimensionais. Formadas por linhas e colunas. Então, isso é o modelo relacional. Beleza, professor, mas eu quero saber um pouquinho das características, um pouquinho da origem aí do modelo relacional. E por que isso é importante? Porque, vez por outra, pode ser cobrado numa questão essas informações que eu vou passar para vocês aqui agora. Pessoal, o modelo relacional de dados, como a gente falou, existem diversos modelos de dados. Mas o modelo relacional, ele foi o primeiro não a ser criado, mas ele foi o primeiro a ser descrito formalmente. Então, olha só, o primeiro a ser formalizado, a ser descrito, né, documentado. Então, se a sua questão vier cobrando, dizendo, afirmando que o modelo relacional foi o primeiro a ser descrito formalmente, você vai aceitar. É isso mesmo. Ele foi o primeiro a ser descrito formalmente, tá? Você não precisa entender toda a história de criação do banco de dados do modelo relacional, mas é importante que você saiba que ele foi o primeiro a ser descrito formalmente. Cuidado! Não necessariamente foi o primeiro a ser criado, foi o primeiro a ser descrito formalmente. E aí, esse modelo, ele se inspira em algumas bases, tá? Ele se inspira em algumas bases. Quais são as bases de inspiração? Quais são as bases de fundamento do modelo relacional? Isso aqui também é importante que você saiba. Nós temos o conceito fundamental, o chamado bloco de montagem básico, a chamada pedra filosofal do modelo relacional, que é a chamada relação matemática, que informalmente é o que nós chamamos de tabela. Então, a base do modelo relacional, a inspiração do modelo relacional, o bloco de construção básico do modelo relacional é a relação matemática. Por isso que o modelo chama relacional, porque vem de relação, ok? Além disso, ele tem toda uma base teórica construída a partir da teoria do conjunto e da lógica de predicado de primeira ordem. Então tem essas inspirações matemáticas que o modelo relacional se utiliza, né, que foi construído a partir disso. Então veja só que aqui nós já temos as inspirações do modelo relacional. Então, em resumo, o modelo relacional, ele é aquele modelo que utiliza a relação matemática, que utiliza a tabela
e que é baseado, ou que foi baseado, né, foi construído com base na teoria de conjunto e na lógica de predicado de primeira ordem. Professor, eu preciso entender aqui para banco de dados a teoria do conjunto a fundo e a lógica de predicado de primeira ordem a fundo? Não. Isso aí você precisa entender em matemática, né? Lá em raciocínio lógico. Aqui, em banco de dados, é suficiente que você saiba essas informações. É suficiente que você saiba que o modelo relacional foi o primeiro a ser descrito formalmente, utiliza a relação matemática como sua pedra fundamental, como seu bloco de montagem básico e se inspira, se baseia, possui a base teórica sobre a teoria do conjunto e a lógica de predicado de primeira ordem, tá? E aí, essa relação matemática, essa tabela do banco de dados, então lembre, relação é o nome formal. A gente chama informalmente de tabela porque realmente é uma estrutura bidimensional, tá? Utiliza essas relações, esse modelo, ele utiliza essas relações para representar o quê? Aí eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó. A relação, ela representa, ela armazena tanto os dados, quanto os relacionamentos. Por que isso aqui é importante? Porque é fundamental que você saiba disso. É fundamental que você saiba que uma tabela de um banco de dados relacional, que uma relação, ela armazena não só os dados em si, mas também ela armazena essas informações de relacionamento. De que forma? Por exemplo, né, através das chaves estrangeiras. Se não sabe o que é a chave estrangeira, não se preocupa. Você vai ver no momento adequado. Tá? Chave estrangeira, basicamente, é o atributo que faz essa relação. O atributo ou conjunto de atributos que vai fazer essa associação entre as tabelas, que vai fazer esses relacionamentos. Então, a relação, a tabela do banco de dados, ela armazena tanto os dados quanto os relacionamentos. Fica ligado nisso. Fica ligado nisso porque essa é a informação importante. Então, a teoria por trás do modelo relacional é essa. Vamos ver nessa tabelinha, pessoal, um exemplo, né? Um exemplo aqui de uma tabela. Olha só, temos aqui uma tabelinha, ó, tem lá o indivíduo, tem lá a massa corporal e o consumo anual de água desse cidadão ou dessa cidadã. Então isso aqui é uma tabelinha simples, chamou de tabela B. Então veja que nós temos aqui o quê? Uma representação bidimensional das informações. Onde nós temos aqui as nossas colunas, indivíduo, massa corporal, consumo anual. E nós temos as nossas linhas. Nossas linhas. Colunas e linhas. Informalmente é isso, tá? Informalmente, isso aqui é um exemplinho de uma tabela do modelo relacional, tá? Então, essa tabela, pessoal, essa tabela vai representar essa coleção de valores. Veja só, que eu tenho aqui o indivíduo 1, que tem massa corporal de 90 quilos e consome 850 litros de água por ano. O indivíduo 2, por sua vez, tem massa corporal de 120 quilos e consumo anual de água de 400 litros por ano. Então, vai trazer essas informações relacionadas. E aí, por exemplo, eu poderia ter aqui outra coluna. Para quê? Para representar a relação desse indivíduo, por exemplo, com alguma outra tabela. Aí, por isso que nós temos o quê? As tabelas e os relacionamentos. Tabelas e relacionamentos. Dados e relacionamentos, né, pessoal? Dados e relacionamentos representados na tabela. Beleza? Pronto. Ok. Entendemos, professor. Entendi, professor. Que o modelo relacional usa a estrutura de tabela como sua base. Só que eu quero ressaltar o seguinte. Nós temos o chamado princípio da informação. O que é que nos diz esse princípio da informação do modelo relacional? Isso aqui que eu quero que vocês atentem. Por quê? Porque isso já foi cobrado em prova e pode vir a se repetir. É importante saber que o modelo relacional, ele requer que o nosso banco de dados, que o banco de dados, né, ele seja percebido pelo usuário como tabelas. A percepção, a visualização, a organização lógica, ela é no formato de tabelas. Contudo,
não é obrigatório que os dados estejam armazenados fisicamente em tabelas. Professor, calma, professor. Agora eu não entendi. Olha só, quando eu tenho essa estruturinha de tabela, lá no meu SGBD, no meu sistema gerenciador de banco de dados, quando eu for criar uma tabela, organizar, eu vou visualizar dessa forma. Só que dentro do banco de dados, fisicamente, essas informações podem estar armazenadas de outras formas, que não sejam tabelas. E é isso que nos diz o princípio da informação. Então, em resumo, o que é que nos diz o princípio da informação? Olha, um banco de dados, um modelo, algo para ser considerado banco de dados ou modelo relacional, as estruturas têm que ser percebidas como tabelas. Embora essas estruturas sejam desdobradas ou os dados que ali estejam representados sejam armazenados fisicamente em outras estruturas, como índices, listas, sequências. Então a gente pode visualizar como uma tabela, mas lá na estrutura de fato de armazenamento, lá na estrutura física de armazenamento, nós podemos ter outras estruturas de dados para armazenar essas informações. E aí, o SGBD vai se encarregar de representar isso para o usuário como uma tabela. E aí, para o usuário, eu não estou dizendo necessariamente para o usuário final, mas pode ser para o usuário do banco de dados, tá? Só quero que vocês entendam que a representação de tabela, ela está no modelo lógico. Pessoal, a gente tem modelo conceitual, lógico e físico. No modelo conceitual, é só a representação dos dados e relacionamentos. Não diz ali nenhuma estrutura de armazenamento, nem essa estrutura lógica. Não diz a forma de representação dos dados. No modelo lógico, a gente tem a forma de representação dos dados. Mas é no modelo físico que nós vamos ter os dados armazenados de fato. Onde é que eles vão ser armazenados e como é que eles vão ser armazenados de fato. O princípio da informação nos diz, olha, o modelo relacional requer que as informações sejam representadas ou percebidas como tabelas, embora elas possam ser armazenadas em formato diferente. Ok? Tranquilo? Ficou claro? Beleza. Aí olha só, pessoal. Nós temos, para o modelo relacional, aqui é o CJ Date, que é um dos autores renomados de bancos de dados, que ele diz o seguinte, olha, o modelo relacional, ele é descrito por 3 aspectos. Então, para definir aí, para considerar algo de algum banco de dados como modelo relacional, ele vai ter 3 aspectos, ele vai respeitar 3 aspectos. Quais são esses 3 aspectos? Nós falamos aí no aspecto estrutural, que é o aspecto que nós já vimos até então, que é o quê? As estruturas de armazenamento são as tabelas, ou pelo menos percebidas pelos usuários como tabelas, embora possam ser implementadas com outras estruturas de dados. Então, primeiro estrutural, tranquilidade, certo? O segundo aspecto é o seguinte, beleza, mas um modelo relacional não precisa ter só isso. Ele tem que ter mais coisa. Ele tem que ter aí um aspecto relacionado à integridade. As chamadas restrições ou regras. O que são as regras ou restrições de integridade, professor? Regras ou restrições de integridade são as regras que têm que ser cumpridas para que o banco de dados se mantenha num estado consistente. Exemplo, professor, de restrição. Restrição de nulidade, por exemplo. Restrição de nulidade nos diz o seguinte, se um atributo, se uma coluna, se um valor vai poder ficar vazio ou não, ou seja, se eu sou obrigado a preencher aquele campo, aquela coluna ou não. Então, se eu voltar aqui nessa nossa tabelinha, será que eu sou obrigado a preencher o consumo de água? Se esse campo for marcado como não nulo, então eu vou ter que preencher. Se ele for marcado como nulo ou não for informado isso, aí beleza, eu posso até deixar em branco. E deixar em branco aqui é aceitar valores nulos. Tá? Então tem uma série de restrições. E aí a gente pode, quem for modelar o banco de dados, quem for criar, definir, pode criar uma série de restrições de integridade, fora as restrições que já são naturais. Dá um exemplo de outra restrição de integridade. Restrição de integridade referencial. O que é a restrição de integridade referencial?
que nos diz que um atributo que é chave estrangeira, que ele faz relação com outra tabela, ele deve se associar a um valor existente da outra tabela. Ele não pode se associar a um valor que não existe, tá? Ele pode até ser nulo, mas se ele existir, ele tem que associar. Pessoal, fiquem tranquilos, porque os detalhamentos dessas restrições vão ser vistos em momentos oportunos, tá? Aqui é só para que a gente entenda que os aspectos fundamentais do modelo relacional são esses: o estrutural, relações, tabelas, as restrições de integridade, e nós temos um terceiro aspecto, que é o aspecto manipulador, que tem a ver com o quê? Tem a ver com os operadores. Como assim, professor? Os operadores, né, disponíveis para que o usuário possa manipular esses dados. Beleza, professor, tá lá na tabelinha, mas eu quero poder manipular, eu quero poder inserir um indivíduo e colocar suas informações, eu quero consultar um indivíduo desse, eu quero, por vezes, alterar os dados, as informações que estão ali, excluir alguma informação. Para isso, o banco de dados vai ter que ter aí um conjunto de operadores. Vai ter que ter um aspecto que permite manipular esses dados. Manipular esses dados. Isso aqui a gente sabe, por exemplo, que a gente tem a chamada linguagem SQL. Que aí tem os operadores lá, select, insert, update, delete. Que são os comandos para que o aspecto manipulador seja possível. Então, observe que nós temos esses três aspectos, pessoal. Professor, essa lista, esses aspectos, como é que eles costumam cair em prova? Eles costumam cair, pessoal, às vezes de maneira indireta. Não te cobrando exatamente quais são os três aspectos, mas te perguntando, por exemplo, se um banco de dados relacional precisa ter restrições de integridade. Aí você vai marcar que sim. Beleza? Show de bola? Aí vamos ver aí um exemplinho de uma tabela, né? A gente já viu ali um exemplo de uma tabela, mas vamos lá, pessoal, olha só. E aí vamos tentar aqui identificar os três aspectos do modelo relacional citados aí pelo Date, nessa tabelinha. Olha só a tabelinha. Código do cliente, nome do cliente, CPF, endereço. Tá lá o código do cliente 134512 e os 2512218. Aí tem o nome do cliente, que é o João Aprovado dos Santos, e a Maria Conquistada Fernandes. Tem os CPFs fictícios e os endereços fictícios. Vamos identificar os três aspectos do modelo relacional nessa tabela, pessoal. Ver se ela tem mesmo. Estrutural. Você está percebendo esse dado como uma tabela? Nitidamente, né? Nitidamente isso aqui está organizado em formato de tabela. Professor, significa que lá no banco de dados, lá na máquina, isso está armazenado dessa forma? Muito provavelmente não. Muito provavelmente lá na máquina vai ser outra estrutura, vai ter uma estrutura de ponteiro muito mais complexa do que o que está aqui. Listas encadeadas, o que for. Tá? Então lá na máquina, na física, no banco de dados em si, isso aqui vai ser desdobrado, vai ser armazenado de outras formas. Mas para o usuário, isso é percebido como uma tabela. Vamos verificar a restrição de integridade. Será que tem aspecto de integridade aqui, professor? Será que tem aspecto de integridade? Vamos lá. Pessoal, a gente pode, por exemplo, ter uma regra, né? Que só pode ser preenchido um cliente se for informado o seu CPF. Isso é uma restrição de integridade. Outra restrição de integridade para CPF, que para inserir um CPF, eu preciso inserir segundo esse padrão. Segundo esse padrão de 11 dígitos. Então, eu só consigo inserir um cliente se eu inserir o CPF dele e esse CPF tiver 11 dígitos. Percebido? Então, aqui eu posso colocar as regras. Eu posso colocar as restrições de integridade. E aí, vamos ver o aspecto manipulador. O aspecto manipulador, por exemplo, aí varia. Varia com a necessidade de quem está consultando os dados. Como assim, professor? Quero consultar, por exemplo, todos os clientes que moram na rua A. Aí a gente pode fazer uma consulta para verificar e filtrar somente aqueles clientes que moram na rua A. Show de bola? Perfeito? Então, essa tabelinha, podemos perceber que ela respeita as estruturas, respeita os aspectos do modelo relacional. Perfeito? Pessoal, seguinte, além desses três aspectos, nós vamos ter algumas variações, algumas arquiteturas, algumas sistemáticas, que também vão trazer características inerentes
ao modelo relacional. Nessa mesma linha, nós temos a arquitetura chamada arquitetura ANSYS-Spark, que diz que, olha, um banco de dados relacional, ele tem 3 componentes. Aí é bem parecido com os nossos 3 aspectos aqui do DATE, tá? Do DATE. Primeiro, é um conjunto de estrutura de dados, relações ou tabelas, tudo tranquilo, né? Uma coleção de operadores, que é a base do SQL, e uma coleção de restrições de integridade, para preservar o quê? A consistência das tabelas. Para eu impedir, por exemplo, que eu não cadastre um CPF errado aqui, ou inválido. Então, eu tenho que respeitar uma restrição de integridade ali. Então, veja que, na verdade, né, tanto o DATE quanto aqui a arquitetura da ANSYS-Spark são basicamente os mesmos elementos. Só que, né, o DATE, ele amplia essa componentização, e ele divide o modelo relacional em 5 componentes ao invés de 3. Isso daqui, pessoal, já é um pouquinho mais incomum, mas é importante que a gente tenha essa noção. Então, para o DATE, o banco de dados relacional ele é dividido em 5 componentes. Quais são os 5 componentes? Uma coleção de tipos escalares. O que é isso? São os tipos de dados. Cadeia de caracteres, tipo numérico, valor booleano, né, que é verdadeiro ou falso. Então, existe essa coleção de tipos de dados lá no modelo relacional. Tem um gerador de tipo de relação, pessoal, para interpretação desses tipos de dados. Tem o recurso para definição de RELVAR. Ih, professor, agora complicou. O que trouxe é uma RELVAR. RELVAR é uma variável de relação. O que é uma variável de relação? É basicamente o conjunto de pares de domínio e nome do cabeçalho. Então, o que é uma RELVAR? RELVAR é CPF que aceita 11 dígitos numéricos. Isso é uma RELVAR, pessoal. É um conceito informal, tá? Conceitozinho formal. Mas, basicamente, seria aqui o conjunto do cabeçalho da tabela. O conjunto do cabeçalho da tabela seria a nossa RELVAR, ou a nossa variável de relação. Mas não é só o nome, tá? Do atributo, não é só o nome da coluna. É o nome mais o seu domínio. E o que é o domínio, professor? O domínio são os valores que ele aceita. Então, o código do cliente, por exemplo, vai aceitar valores numéricos. Nome do cliente, cadeia de caracteres. CPF, 11 dígitos. E assim vai. Endereço, tantos caracteres. Então, isso é uma RELVAR. Isso aqui, pessoal, eu estou falando, né? Porque já caiu em questão. Então é bom a gente saber, mas é bem menos comum. Então isso é um RELVAR, tá? Que trouxe uma RELVAR, isso é uma RELVAR. Temos que ter o operador de atribuição relacional e, além disso, uma coleção ilimitada de operadores genéricos, né? Que aí tem a ver com álgebra relacional para fazer operações nesses dados, tá? Daqui, né, de toda essa discussão, o que é fundamental para a gente? Para a gente é importante demais, né, consolidando aqui tudo que a gente viu agora, é importante demais saber que um modelo relacional é aquele em que as estruturas de dados, as estruturas de representação, elas armazenam tanto os dados quanto os relacionamentos, e essas estruturas são as relações ou tabelas, que a base do modelo relacional é a relação matemática, e que a base teórica é a teoria dos conjuntos e a lógica de predicados. Além disso, é fundamental sabermos que essa relação ou tabela, ela é a forma de representação ou apresentação do conteúdo, independente desse conteúdo estar armazenado em tabelas fisicamente ou não. Isso é o que nós chamamos de princípio da informação. E aí nós temos os 3 aspectos. O aspecto estrutural, que é a própria questão das tabelas, né, que tem a ver aqui com o princípio da informação e com o próprio conceito do modelo relacional. Temos que ter respeito, regras para as restrições de integridade. E o aspecto manipulador, que é a possibilidade de operar nesses conjuntos de dados. Não adianta só ter dados lá, né, e não conseguimos operar nesses dados. Então, para isso que existe aí o aspecto manipulador. Show de bola? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro, né, toda a base do modelo relacional.